Muito bem. Ó, essa é antiga, hein? Essa é do teu tempo. Eu não ouvo a gente. Muito bem, estamos de volta, 9 horas e 4 minutos. Eruption, One Way Ticket. Essa música é de 1900 e Guaraná com rolha. Eu era pequenininho e já dançava essa música, né? Brincadeira. Já está conosco aqui Dr. Marco Aurélio Vasconcelos. Depois de algum tempo aí, tiramos algumas vacaciones, como se diz acá em espanhol. Como é que tá, doutor? Tudo bem. Congressos, viagens. Olha, tá falando bem o espanhol, hein? Nós estamos aqui. Acá estamos. Eu Tudo tive bem, que doutor? vir aqui interter o Danúbio, que o coitado estava sozinho aqui na rádio. Ele sentindo só, abandonado. É. Todo mês de abril ainda. O Diego só volta Todo em mês de maio. abril, ele já ficou aqui meio, murchou um pouquinho, mas tá bom, vamos agitando ele aqui. Tem vamos que dar ter gente para discutir comigo, senão não tem graça. Não tem graça. Senão não tem graça. Tem que ter o contraponto. Senão, O contraponto. O contraponto é que faz a diferença, né? Exatamente. Muito bem, Tá, doutor. bárbaro. E o que lhe traz hoje? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre... São reflexões, né? Certo. Reflexões baseadas no livro Tesouros Libertadores, né? Sim. Aqueles livrinhos do Divaldo que a gente traz sempre para trazer um conhecimento pelo espírito de Joana de Ângeles, Certo. falando sobre harmonia na dor. Ótimo. Né? Harmonia. Harmonia na dor, no sofrimento. Da onde que eu a vou vida- tirar harmonia enquanto estou sentindo dor? Dor na alma, dor material. Não vai ser fácil, hein? Se eu Não. explicar isso. Não é. Não, mas é justamente, vamos supor assim, o texto traz uma reflexão sobre a necessidade de que a vida, a gente entender, o ser humano entender que a vida ela não é No mar de rosas. ele não é uma reta linear, É. não? Ela é cheia de altos e baixos, né? Claro. A vida é cheia de experiências. Na realidade, esses altos e baixos são experiências positivas Verdade. e negativas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Verdade. E É na nós dor que a gente harmonizamos. aprende, né? Porque a gente aprende. E essa harmonia é a harmonia que a gente busca, é a harmonia com os conceitos evangélicos, né? Claro. Com o que Jesus nos deixou de lições. Sim. Nesse sentido, harmonia. Uhum. Não? Então, os mitólogos, né, no tempo da Grécia Antiga, informam que a harmonia é filha de Zeus, o soberano deus do Olimpo, e de Electra, nascida para assinalar a beleza existente em todas as coisas, tempos e circunstâncias. Veja como a beleza ela é colocada já desde a antiguidade, né? Esse conceito, a necessidade do ser humano de olhar para o belo, para o bonito, né? De admirar as coisas físicas, né? Esse sentido do belo, que nem sempre traz para nós uma experiência positiva, né? No sentido do crescimento do indivíduo. Né? Porque às vezes a gente fica apegado às aparências e esquece da sua essência, né? Verdade. Espiritual, a parte espiritual. Né? Em tudo existe harmonia. Mesmo no aparente caos existe harmonia. E esse caos, né, que oculta uma ordem não identificada pelos sentidos humanos, porém de onde nasce o equilíbrio e o desenvolvimento que se direcionam para a plenitude, né? Então, mesmo nas dificuldades da vida, existe uma harmonia que a gente tem que procurar sentir essa harmonia e manter o equilíbrio. O equilíbrio através da fé, né? Na confiança de que as coisas vão melhorar, que a vida é passageira, que tudo é passageiro na vida, e que a gente está num momento de reflexão, de passando por dificuldades, mesmo nesse caos aparente, a gente tem que se direcionar para a plenitude, para o crescimento do indivíduo. Não é? Do indivíduo, o crescimento íntimo, na evolução. Não é? Então a harmonia ela favorece a alegria ante a majestade exuberante das formas e das cores, do encantamento e da musicalidade, das aspirações pelo belo e pelo bom, ampliando-se na direção do infinito. Porque é na harmonia que a gente consegue olhar, por exemplo, ter um olhar para o belo, para a natureza, para as coisas positivas da vida. Mesmo passando por uma dificuldade momentânea de saúde, né, de doença, ou financeira, ou familiar, e está passando por dificuldades, que tu olhe
perceba o entorno e consiga buscar a harmonia interior para que tu possa direcionar a tua vida dentro daquilo que tu acredita, né? Da melhor forma possível, errando o menos necessário, né? Essa harmonia que o senhor diz engloba aí fé, a força de vontade, A força de vontade, né? Para superar esse momento de Mas dor. Essa harmonia tu pode colocar como equilíbrio, né? O equilíbrio do ser. Porque é no momento das dificuldades que a gente se desequilibra. E às vezes a gente toma atitudes equivocadas no caminho, né? Claro. Então, esse equilíbrio, essa harmonia, ela nos fortalece, porque a gente tendo fé, tendo uma confiança, acreditando que os dias melhores vêm, e quando a gente está também nos dias bons, a gente agradecer, porque a gente tende a procurar, vamos supor, pedir auxílio quando a gente está na dificuldade, quando a gente está lá a gente esquece. Por cima, a gente esquece de agradecer. De agradecer. Que esteja tudo bem, que a vida está boa, está maravilhosa, né? Verdade. E isso é uma realidade, né? Porque o ser humano é muito egoísta, às vezes ele só se lembra quando ele está passando dificuldade, ele quer que todo mundo olhe para ele. Agora, quando ele está bem, ele não olha para os outros que estão passando dificuldade. Né? É um retorno da vida. Então, esse jogo de palavras faz com que a gente possa ir compreendendo o sentido verdadeiro dessa harmonia que edifica, né? Nas dificuldades. Então, se não existisse a dor, em contribuição para o equilíbrio do conjunto, né? O tédio, né? Imagina assim, ó, uma vida monótona, unidirecional, onde ninguém sofre, todo mundo feliz, todo mundo... E aí o ser humano está sempre buscando algo a mais, ele perde aquela sustentabilidade e cai no tédio, cai na monotonia. Por certo, essa monotonia, esse tédio, tomaria conta dos sentimentos humanos na longa trajetória da sua evolução. Sim. Sem a experiência das lágrimas, das dores, sem os vazios existenciais que todos nós passamos, sem a mensagem da tristeza que dá um toque especial no comportamento psicológico. Como é que a gente pode compreender que a tristeza nos traga um toque especial no nosso comportamento psicológico? Né? Porque se nós analisarmos a nossa existência, a gente chega lá na fase da adolescência, da juventude, logo no início da juventude, quantas dúvidas pairam na cabeça dos jovens, dificuldades, e que eles trancam, às vezes, os conceitos de vida que o jovem está construindo para si, né? Muitas vezes, por influências externas, acesso às redes e tudo mais, ele vai se travando, tem dificuldade de aceitar, vamos supor, um conceito da divindade, da presença de Deus, da religiosidade, da necessidade do ser humano ter paz de espírito. Ele é imediatista, ele quer, aí um liga para o outro, vamos sair hoje, vamos tomar uma cervejinha, vamos fazer uma coisa. Faz parte da vida isso, né? De uma escala de aprendizagem, de evolução. Então, essas dores, essas dificuldades, essas mensagens de tristeza, aquelas melancolia que passa o jovem, né? Nas primeiras dificuldades que surgem na sua vida, na sua existência, né? Em que ele já está sob domínio próprio e ele decide a sua própria vida. Então, isso dá um toque especial a esse comportamento psicológico, para essa mudança de transformação interior, aonde mais na maturidade ele vai passando a idade, ele vai amadurecendo e vai adquirindo uma consciência maior da vida e vai construindo um ser psicológico mais forte, mais com os pés no chão, para poder tocar a vida, né? E é muito fácil, a gente percebe isso nas pessoas, já que estamos falando na juventude, eu particularmente percebo esses jovens que têm uma religião, independente da religião que for, né? Eles têm um controle emocional e uma conduta que a gente percebe que com mais expectativas, com mais esperança, com mais controle, realmente com mais harmonia, que é o que o senhor traz o tema, né? Como a gente percebe isso nas pessoas que têm a fé e que elas conseguem controlar as situações de dor com mais facilidade. Né? Com mais resiliência. Com mais resiliência. Aceitando mais as dificuldades. O termo certo é esse que o senhor falou, resiliência. Resiliência. Porque
é muito fácil deslumbrar-se o ser humano com os painéis, com os cromos, com as exuberâncias da natureza e do cosmos inalcançável, assim como das micropartículas ainda não identificadas. O que é? É muito fácil da gente se deslumbrar com a natureza, com as coisas inalcançáveis, com sonhos que tu não enxerga, não palpa, né? E até na busca constante de entender as micropartículas da vida, que formam a vida, o porquê da existência do ser humano, a gente viaja nesses conceitos, né? Mas Jesus, por exemplo, é o mais perfeito exemplo de harmonia que jamais se corporificou na Terra, que nunca mais teve um outro igual, né? Então, ele traz, né, mesmo traído, abandonado, surrado, levado ao máximo do ridículo, sem se permitir afetar pelas misérias dos seus inimigos, prosseguiu em harmonia estoica dantes jamais ocorrida, né? Mesmo naquela dificuldade no caminho para o Calvário, sob o peso da cruz, extenuado, suando sangue e debilitado nas forças como consequência do flagício, o seu manso olhar dorido inspirava ternura, compaixão e misericórdia em relação aos seus algozes. Quer dizer, tu ter essa harmonia, tu ter esse equilíbrio num momento que para nós seria desesperador, para qualquer um de nós, né? A gente está diante de uma dificuldade, numa iminente perda da vida, né? Tu te desespera, tu chora, tu perde o teu equilíbrio. Perde as esperanças às vezes, né? Sim. Por não ter realmente um conforto, né? E a doença, principalmente a doença, ela traz a dificuldade física, traz esse sentimento, né? Sim. Traz esse sentimento. E mesmo na cruz em que outros sofriam vergonhosamente, ele manteve-se harmônico, em perfeita sintonia com o Pai, a quem rogou pelos atormentados flageladores. E essa harmonia cristã é a herança divina do Mestre de Nazaré para todos aqueles que o amam e o seguem. Então, o texto faz uma conexão entre a necessidade da gente se harmonizar com esse ser superior, né, que foi Jesus, e com as lições do Evangelho, que estão na Bíblia, que estão em todos os livros que falam sobre o Evangelho, para que a gente possa, através dessa harmonia, desse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio necessário para todos nós, viventes na Terra, para que a gente possa ter mais solidez, mais fé, mais confiança naquilo que a gente faz, naquilo que a gente constrói na nossa vida. Então, eu estou olhando aqui para o Danúbio e está me achando bonito. E estou achando ele sério, concentrado. O senhor falou no início que a gente tem que olhar para o que é belo, então eu acho que fechou todas. Fechou todo, ele gostou, ele tá, hoje ele está inspirado. Acho que não foi a Alexia que te trouxe? A Alexia hoje eu nem coloquei ela no ar hoje, porque esqueci da Alexia, a verdade é essa. Tá, não, mas assim, ó, se a gente ouvisse, se ouviste o chamado de Jesus, que te facultou mudar o rumo da existência e te sensibiliza o coração, quer dizer, se você encontrou, recebeu esse chamado, né? Que é aquele momento em que a gente descobre a espiritualidade, a crença em Deus, a necessidade da evolução espiritual que o ser humano precisa necessariamente para ter uma vida equilibrada, ter uma fé, né? Ter uma esperança, ter algo de novo, né? Que isso te facultou mudar o rumo da tua existência e te sensibiliza o coração, iluminando a tua mente, não te permitas em momento algum perder esta harmonia interna, né? Ou deixar-te arrastar aos tormentos gritantes do desequilíbrio de qualquer forma, ou a inarmonia íntima da desconfiança, do arrependimento, pela autodoação da necessidade de libertar-te da situação afligente. Então, o texto chama para que a gente não se perca. Quando a gente é chamado, a gente está descobrindo essa necessidade de identificar a presença de Deus na nossa vida, a necessidade do Evangelho como um orientador da nossa conduta moral, né? E aí, em cima disso, nós estarmos lutando e não nos permitamos perder esse vínculo, né? E se deixar levar por ilusões até. Como tu disse. Exato. Que nos fazem perder o rumo, né? Claro. Tá?
Então, escuta-lhe a musicalidade das bem-aventuranças, abraça a tua cruz e segue adiante, certo de que plantarás com êxito no topo do calvário de libertação. O que quer dizer esse texto, essa frase, né? Porque a gente passa por dificuldades, né? A gente passa por provas, mesmo nos momentos bons, daqui a pouco, do nada, assim... Tropeça e se precipita, né? E que a gente tenha a compreensão de que a gente está plantando na nossa vida, nós plantamos atitudes, nós plantamos atos, situações boas, a gente auxilia e ampara o desenvolvimento da nossa família, auxilia, planta sementes, e a gente ter a certeza da colheita quando a gente age de acordo com o Evangelho, dentro do que nos ensina o Evangelho. Sim. Né? Tudo é uma somatória, porque às vezes tu tá... É normal, faz parte da sociedade a gente acreditar que só o crescimento material é que nos preenche a vida. Mas o crescimento material nos dá condições de ter uma qualidade de vida, de viver, ter suas coisas, que faz parte da vida. Ele complementa, mas não é tudo, né? Não é tudo, porque é o que a gente faz daquilo que a gente adquire, né? Como a gente administra essa condição, né, de ter coisas e poder trabalhar o que a gente tem para o nosso benefício, mas também para o benefício do próximo, do outro, né? Então, nenhuma caminhada evolutiva ocorre sem as variações naturais do processo iluminativo. O que são essas variações naturais? São esses desequilíbrios, essas dificuldades, esses tropeços que a gente tem, e que a gente tendo a harmonia, né, nesses momentos de dificuldade, a gente vai conseguir superar da melhor forma possível. Veja como é a harmonia do tempo que deflui exatamente das diversas quadras que se unem. Quer dizer, se nós temos o ano com 4 estações que vão se modificando e se transformando, então ao longo do ano nós temos 3 meses de calor, de verão, outono, inverno, primavera, volta o verão. Então, a vida também é assim. Ciclos. Né? Momentos que a gente está bem, tem momentos que a gente está com dificuldade, porque a gente nutre, através do pensamento negativo, a gente bota barreiras na nossa vida. Né? Porque a gente se queixa da vida, não estou conseguindo fazer as coisas, não consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. A gente nunca bota assim, não, mas eu vou fazer, eu vou por aqui, vou conseguir vencer, fazendo aos pouquinhos, chegar lá onde eu quero. Né? As pessoas que são imediatistas querem ter o melhor assim, escancarado na frente, né? E as coisas nem sempre acontecem como a gente quer, né? A gente se queixa do frio, do inverno, porque vai estar muito frio. Mas às vezes tem momentos no frio, no inverno, que são agradáveis, né? Que são aconchegantes, da gente estar com a família, da gente fazer aquele passeio. A mesma coisa do verão. Às vezes o verão está tão quente que a gente não consegue sair para a rua para trabalhar. Mas também tem aqueles momentos agradáveis do verão. Sempre tem gente reclamando de todas as estações. Nunca ninguém está conforme. Não, o ser humano nunca está conforme com nada. Então, assim, por que a gente acaba vivenciando experiências necessárias de reparação? A gente reparar, seja erros presentes dessa encarnação ou de encarnações passadas. Sim. E aí as dificuldades fazem parte desse processo de que a gente precisa, né, da corrigenda para que a gente possa ter uma harmonia do conjunto. Claro. Porque às vezes a gente está desarmonizado porque a gente tem dificuldades em determinados temas da vida cotidiana, porque a gente precisa se harmonizar com algumas dificuldades nossas. Aí vamos botar os vícios, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. A gente precisa se harmonizar com essas dificuldades para que a gente possa evoluir e superar. Né? E a gente supera aonde? Na evolução moral. Sem dúvida. De cada um de nós. Não esperes desse modo que tudo esteja sempre conforme o teu sentimento, os teus interesses imediatos. Tudo quanto te proporcione satisfações e gratulações que podem ser consideradas como recompensa. Né? É aquela coisa da gente estar sempre querendo respostas imediatas a situações que nós temos que construir. Nós não podemos pular etapas. Né? Por isso que vem as dificuldades inerentes, para que a gente possa superar essas etapas e seguir evoluindo com paz de espírito. Né? E canta sempre o Evangelho de Jesus com o selo da sua vivência, e não apenas com a memorização de seus textos. Né? Então,
a gente, não basta tu saber os textos evangélicos e de forma ritualística tu repetir os textos, né? Mas sem vivenciar. Sem vivenciar. Sem tu te transformar. Claro. Porque se tu não te transforma, tu tá na realidade sendo, vamos supor assim, superficial. Porque tu larga um conceito da vida, tu fala para o outro, lições belas, sabe, decora o evangelho, os versículos, os capítulos, mas no teu cotidiano tu não aplica aquilo. Ou você está enganando as pessoas e te enganando a ti mesmo, porque tu não está praticando o que tu fala. Mas tu está enganando a ti mesmo, né? Eu acredito até do que as pessoas, porque na realidade quando tu está falando para o outro, tu está falando capítulos, versículos, está falando do evangelho, tu está instruindo a outra pessoa. Sim. Só que tu não está aproveitando essa instrução para ti mesmo. De repente a outra pessoa até recebe mais do que tu, a própria palavra que tu estás proferindo. Porque tu não está amadurecido ainda para assimilar aquele conceito. Verdade. E às vezes, sabe que a gente se pega, às vezes, falando do evangelho, quando a gente vai fazer trabalho na casa espírita, e a gente fala textos para as pessoas, e muitas vezes dentro do próprio texto que tu está trazendo como instrução, tu tem determinados momentos do texto que cabem a ti mesmo, como reflexão. Isso é verdade. E a gente aprende assim, refletindo e conversando com as pessoas, né? A gente vai aprendendo. Eu acho que a vida é uma experiência muito bonita, né? Sim. Quando a gente procura se doar mais, né, ao outro, e a gente acaba tendo um retorno de satisfação, felicidade interior. A felicidade interior, uma coisa não é o retorno de reconhecimento, não. Isso não é isso que te busca. Não. O retorno é espiritual mesmo. Espiritual mesmo, é isso. Exato. Porque a gente sempre se sinta mais feliz, mais harmonizado, mais preenchido, né? Com essa coisa bonita que é a gente estar envolvido em auxiliar alguém que está precisando de ajuda. Porque a gente está aqui conversando na rádio, né? As pessoas estão nos ouvindo e com certeza alguém vai sintonizar com o tema e vai ter um aprendizado neste momento, né? Claro. Que talvez se o programa não acontecesse, ela não enxergaria o tema da forma como a gente está passando aqui. Sim. Isso é muito dinâmico, a vida é muito dinâmica. Verdade. E a gente tem que ter essa oportunidade e graças a Deus nós estamos aqui, nós dois conversando, né? Proseando um pouco, né? Muito bem. Tá certo. Dr. Marco Aurélio Vasconcelos, às 9h27. Agradecemos a sua visita com mais uma mensagem para a nossa audiência e até a próxima quinta-feira, próximo jueves. Se Deus quiser também. Perfeitamente.